Caros colegas de estudo, hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão que eu, que eu tive a partir de um podcast, tá? Um podcast do Clóvis de Barros Filho. Deixa eu ver aqui. É o Partiu Pensar, tá? Número 60. Sentimentos e aprendizados. Você que tem aí Spotify ou algum aplicativo de música, né? Que tem acesso a esses podcasts também. Recomendo, até porque eu vou falar aqui de uma forma muito mais superficial do que ele fala lá, né? Eu gosto muito do jeito que ele fala, né? Do jeito que ele trata as coisas. Eu acho muito fácil de entender, então eu recomendo. Mas continuando, tá? E aí eu vou falar o que eu entendi, né? Quer dizer, o que aquilo significou para mim, tá? Ele no começo do podcast, ele fala que ao contrário do que a gente tende a pensar, não tem muito como separar, tá? O nosso emocional do nosso racional. Quer dizer, é inviável separar o nosso aprendizado racional da sua relação com as emoções. Como assim? Todo aprendizado que a gente tem, ele de alguma forma é relacionado a alguma emoção. Tá? Quer dizer, a forma, né, que a gente aprende, como aquilo foi apresentado para a gente, o processo pelo qual a gente foi aprendendo, a forma que isso é feito é associada a alguma emoção, né, seja ela boa ou ruim. E eu até já vi em em uma outra palestra, né, um cara falando justamente que se você quer fixar um aprendizado, você associa ele a uma emoção forte, tá? Justamente por causa dessa relação do nosso conhecimento com as nossas emoções. De certa forma, é por isso que o trauma é uma coisa que fica fixado na gente. O trauma não deixa de ser um aprendizado, né? O trauma não deixa de ser para o nosso cérebro, né? Uma coisa que ele aprendeu e que ele precisa respeitar. E como está associado a uma forte emoção, que no caso é uma forte emoção negativa, a gente leva aquilo pro resto da vida, né? E a gente respeita. Tem também coisas que são associadas a emoções positivas e também a gente fixa muito forte na nossa vida e, e que é o que a gente busca, né? Por exemplo, às vezes você incentiva uma criança a um hábito, né? E aquela criança leva o hábito pro resto da vida, né? Eu mesmo aprendi que deixar comida no prato é feio. Até hoje, quando eu me sirvo, eu me sinto obrigado a comer tudo que tem ali, né? Mas está associado a emoções positivas, né? De que meus pais provavelmente algum dia me parabenizaram quando eu comi o prato inteiro. Então pelo que eu entendi, é nesse sentido, né? Bom, e lógico, principalmente a gente falando de cavalo, eu acho que é muito mais fácil pra gente, né? É muito mais simples pra gente engajar um forte sentimento negativo nele do que um forte sentimento positivo. É muito mais fácil você levar ele a fazer alguma coisa porque ele tem medo, porque você criou nele uma experiência muito ruim quando ele não fez, do que
e criando situações positivas em que ele se motive a fazer, né? Então tudo isso me fez pensar na minha abordagem, né? Porque eu me sinto um educador, me sinto um professor dos meus cavalos, né? E então eu fiquei pensando, né? Por mais que eu veja um desenvolvimento físico, né? Um desenvolvimento do aprendizado deles, né? Que eles vão aprendendo as coisas. Isso é fácil de ver, né? Isso é tangível. Agora, tudo isso está relacionado a que tipo de emoção, né? Que tipo de emoção? E pode ser que eu ainda hoje, né, vá numa linha que eu considere muito positiva, mas ainda tem coisa que eu fiquei pensando, né, como eu poderia apresentar melhor, né, como eu poderia apresentar melhor, como eu poderia trazer mais sensações, mais emoções positivas, né, para o cavalo enquanto eu ensino ele, né? Então, tudo isso, assim, realmente vem me incomodando, né? Até voltando ao podcast, ele fala que ele teve um professor que entrou na sala de aula e falou: vocês vão aprender isso, queiram vocês ou não, gostem vocês ou não. Ele fala, e realmente a gente aprendeu, né? Mas que tipo de emoção, né? Ele, ele, quer dizer, ele mostrou uma despreocupação com que tipo de emoção ele, esse professor tinha com o aprendizado, né? E a gente assim, até hoje, né? Se a gente, algumas coisas que a gente aprendeu, sei lá, equação de segundo grau, química orgânica, sujeito oculto, cada um tem dificuldade numa matéria, né? Mas quando você pega uma coisa que foi associado a uma sensação ruim na escola, você pode ver que você aprendeu, né? Se você passou na escola, em algum nível você aprendeu isso. Mas mesmo assim, quando você ouve isso, dá aquele, né, te dá aquela repulsa, né? Porque o aprendizado está lá, mas está associado a uma sensação negativa. Então, eu não quero dizer aqui, né, que não vão ter coisas que de repente o cavalo, algumas coisas ele vai ter que aprender, né? Ele vai ter que fazer, infelizmente, gostando ou não, né? Mas o que eu queria realmente trazer é essa provocação que eu estou me fazendo de como eu consigo criar um ambiente, né? Uma situação em que o aprendizado dele esteja relacionado a boas emoções, né? Cada vez mais. Como que a gente faz isso, né? Será que é possível? E aí é uma coisa um pouco mais complicada, mas será que é possível fazer isso num cavalo de alta performance? Será que é possível? Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que tem tudo a ver, né, com tudo que eu venho falando, com tudo que eu venho explicando. E vai de encontro com um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, só que eu não encontrei mais esse vídeo, não encontrei mais esse vídeo do cara falando o cavalo tem que vir primeiro, né? O cavalo tem que vir primeiro. E, e eu acho que vai justamente de encontro com essa ideia, né? O cavalo vem primeiro que a equitação, o cavalo vem primeiro que o treinamento, vem primeiro do que a competição, vem primeiro do que
o seu orgulho, né? Quando a gente se dispõe a trabalhar com ele, ele tem que vir primeiro. Então, então é isso, né? Então é isso. O resumo é como eu crio boas, como eu associo o aprendizado a boas emoções. Beleza? Bom, se vocês gostaram, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, né, a dizer sobre isso, fiquem à vontade para colocar nos comentários. Espero que tenham gostado e até a próxima.